Diante de tudo aquilo que aconteceu no ano de 2021, a grande pergunta que fica é: o que podemos esperar para 2022? Analisando os vários indicadores projetados pelo próprio mercado financeiro, indicam, por exemplo, que a inflação está prevista para um crescimento de 5%. Ora, aliás, um pouco mais, 5,03%, 3 centésimos acima do limite máximo previsto na meta inflacionária. Por que isso acontece? Por que o governo não consegue trazer essa inflação à meta inflacionária? Por uma razão muito simples. Nós temos aí um desarranjo na relação de demanda e oferta, ou seja, um desejo de consumir maior do que a capacidade de produzir da economia. Por outro lado, não podemos esquecer também que existe uma outra condicionante importante: os custos de produção. Então, enquanto a produção de bens intermediários, matérias-primas básicas, não se normalizarem, isso continuará refletindo sobre a nossa economia, através dos preços. No que diz respeito à política fiscal, recentemente foi aprovado o orçamento para o ano de 2022, que nos deixa extremamente preocupados, porque todos os rearranjos que foram feitos, principalmente para poder subsidiar o Auxílio Brasil, isso acaba comprometendo sobremaneira os dispêndios a serem realizados pelo governo. E não podemos esquecer, 2022 é um ano eleitoral. E para que o governo possa ter a perspectiva de uma reeleição, certamente ele irá remanejar as despesas de tal forma que ele possa, através de gastos complementares ou suplementares, angariar votos. Portanto, podemos dizer que, em termos de política fiscal, nós temos um ambiente totalmente comprometido, principalmente no que diz respeito aos investimentos básicos em infraestrutura na nossa economia. E à medida que a perspectiva dos investidores internacionais, à medida que eles não conseguem enxergar uma perspectiva adequada para a nossa economia para o ano de 2022, certamente isso fará com que, de alguma maneira, a taxa de câmbio ainda esteja num patamar extremamente elevado. Alguma coisa em torno de 5,50 de acordo com as projeções do mercado. Entretanto, não podemos esquecer que o ideal seria que essa taxa de câmbio estivesse em torno dos R$4. Então vejam, realmente um cenário complicado, preocupante, notadamente quando a gente fala, por exemplo, da taxa de juros Selic. A taxa de juros Selic está sendo projetada para 11,5%. Essa é uma sinalização clara de que o governo está tendo uma dificuldade muito grande na implementação da sua política monetária. Implementação de política monetária justamente para quê? Para controlar preços na economia. Então essa é uma das razões que leva a inflação ainda estar realmente a níveis preocupantes. E tudo isso acaba repercutindo, sem dúvida alguma, sobre o produto interno bruto. E aí vem a grande preocupação. Por quê? As projeções indicam que o PIB deverá estar aí em torno de 1%. Entretanto, as nossas projeções indicam uma retração da atividade econômica de 0,5% a 1%. Tudo isso por quê? Porque nós temos aí problemas a nível de consumo das famílias, a nível dos gastos do governo, a nível dos investimentos e, como sempre, não podemos deixar de descartar, o setor agroexportador talvez seja o grande alento à nossa economia, não permitindo uma queda muito mais representativa ou muito mais brusca. De qualquer maneira, vamos torcer para que esse cenário mude e assim possamos, pelo menos ao longo do ano de 2022, buscar as nossas expectativas. O vilão da economia em 2021 foi o dólar. O dólar oscilou muito e essa oscilação do dólar prejudicou preço de combustíveis, inflação, investimentos, consumo. O dólar tem que mudar, a política cambial brasileira tem que mudar. Um exemplo, se um estrangeiro chega no Brasil e quer gastar dinheiro no Brasil, ele vai trocar os euros e os dólares dele por reais,
tem que pagar IOF. É inconcebível isso. Nós queremos ter mais turistas aqui, aí quando ele vem aqui para gastar dinheiro, tem que pagar imposto. Continuam as distorções. Enquanto no mercado futuro você pode fazer operações de curtíssimo prazo sem pagar IOF, no mercado à vista você não pode. Quer dizer, você penaliza os produtores que têm mais burocracia, mais dificuldades, e você facilita a vida das pessoas que só estão arbitrando no mercado financeiro. Isso pode ser corrigido, isentando as operações do setor não financeiro e começando a tributar operações de curtíssimo prazo no mercado futuro. Isso estabilizaria o câmbio mais estável significa menos inflação, mais investimento, mais crescimento e mais emprego. É isso.